Mateus 23, vamos fazer a leitura do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Até aí, vamos passar por alguns textos desse capítulo, alguns versículos desse capítulo, mas vamos ler só até o 4. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de termos mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, de ir até a tua casa, de celebrar o Senhor livremente. Obrigado, Senhor. Não deixa o nosso coração se acostumar com isso e ficar religioso, seco, previsível, mas resgata sempre, Deus, aquele entusiasmo, paixão, amor pelo Senhor Jesus, pela casa de Deus, pelo santo evangelho. E sabemos que para mantermos isso, dependemos da graça de Deus, da ação benevolente, transcendente, soberana, do Espírito de Deus, aquecendo a chama dos corações, abrindo o entendimento, os ouvidos, refreando a ação do mal, que nos desvia, que nos tira, muitas vezes, dos seus caminhos. Faz isso hoje, Senhor, que o teu reino avance, que o Senhor nos conforme a imagem do seu Filho, que o Senhor receba a glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês hoje um assunto bem prático, tirado aqui desse texto muito conhecido, onde Jesus censura os escribas e os fariseus, os fariseus eram uma das seitas judaicas mais radicais, mais religiosas, no tocante à observância da lei. Aliás, eles acrescentavam ali 600 outras regras e costumes que a lei de Moisés não mencionava. E à luz dessa repreensão de Jesus, repreendendo os fariseus, eu quero falar com vocês sobre o perigo da religiosidade, como não ser um religioso, e o perigo que nós incorremos em sermos religiosos. Esse texto então ele vai abarcar duas classes de pessoas. Aqui são traços de um não convertido. Geralmente o não convertido, não regenerado, ele se esconde debaixo da religião, dos seus usos, dos seus costumes, da sua liturgia, e ele professa uma fé não legítima, não verdadeira, e ele é mais fiel à liturgia, aos ritos da sua religião, do que propriamente o Senhor Jesus. Então, o religioso nada mais é que o ímpio, o não convertido. Mas também abarca outro grupo de pessoas, os crentes que muitas vezes podem fazer papel de religiosos, ou por causa de uma ignorância acerca da fé cristã, acerca do caráter da salvação, que é uma obra soberana da graça, eles querem acrescentar alguma coisa, a fim de serem abençoados, aprovados por Deus, mas não estão sendo nada mais, nada menos que religiosos. Então, a mensagem expõe os não convertidos
como também adverte os convertidos a não serem religiosos, a não cair na religiosidade. Religioso, um sinônimo aqui muito simples, muito comum, é aquele que se apega em atitudes externas, se apega mais nos costumes do que na verdade ou no próprio Deus. E vamos ver o que Jesus identificou aqui, nesse texto, como tradição e religiosidade, e rejeitou. Então o Senhor vai fazer a descrição desse grupo, e Ele vai identificar o que é tradição, o que é religiosidade, e vai rejeitar. Então vamos ver alguns pontos aqui dos religiosos. O primeiro ponto aqui, eles são marcados pela hipocrisia, versos 1 a 3. Então falou Jesus à multidão, seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso é muito comum do religioso, ou das falsas religiões, ou das seitas. Elas são marcadas pela hipocrisia. O que é hipocrisia? Eles se ocupam e se importam de impor regras sobre os outros, leis sobre os outros, costumes sobre os outros, mas eles mesmos não praticam o que impõem sobre os outros. Eles gostam de julgar, apontar o dedo, acusar, impor, mas eles mesmos não cumprem, não obedecem. Jesus chama isso de hipócrita, da onde veio a palavra ator. A hipocrisia, no grego, é da onde se originou a palavra encenar, simular, onde vinham os atores. Então os fariseus eram bons atores, fingiam, impunham, cobravam, questionavam, mas eles mesmos não obedeciam. Nós muitas vezes, porque nós temos a natureza de Adão ainda em nós, mesmo os salvos, muitas vezes somos inclinados a isso. Muitas vezes passamos por períodos de hipocrisia. Você já viu o marido que manda a mulher orar, e ele não ora, fica o dia inteiro em casa esparramado, vendo televisão. Quando ela abre a porta, ela sai. Quando ela abre a porta e ele vê que ela está chegando, ele se ajoelha. Hipócrita. Cobra dela, mas ele mesmo não faz. Cobra dos filhos, mas ele mesmo não faz. Ou entre irmãos, isso é muito comum. Não veio na oração, não fez isso, não orou, não jejuou, e isso e aquilo, e ele mesmo não pratica. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado para não reparar o cisco no olho do seu irmão e não ver a trave que está no seu. Cuidado para não exigir daquele aquilo que você mesmo não faz. Cuidado para não ser um fariseu. Segundo ponto, a criação de regras que Deus não mandou. Verso 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Além da palavra de Deus, eles gostam de acrescentar regras, e obrigam os outros a carregar. Cuidado com isso. Olha, esse cabelo está 2 dedos menor que o que devia. Nossa, irmão, você tem televisão em casa? Nossa, mas você Nossa, mas você faz academia?
Eles acrescentam isso, aquilo que Deus não acrescentou. É comum da seita, é comum da religião e é comum do religioso. Existem coisas que a palavra não diz, ela não diz com relação a esses detalhes da nossa vida social. O que nós usamos? O bom senso. Somos regidos pelo bom senso. Por que o culto é domingo às 7? O culto não é quarta, 11 da manhã? Porque quarta, 11 da manhã ninguém vem. Tem gente estudando, tem gente trabalhando. A Bíblia não manda ser domingo ou 11 horas da noite, 11 horas da manhã ou 7 da noite. Ela não tem regras. A Bíblia não fala se tem que ter luz aqui ou do lado. A Bíblia não fala isso. Se tem que ficar sentado ou de pé no culto. Não fala a duração do culto. Por que dura 1h30? Por que não pode durar 20 minutos? Ou 3 horas? Nós usamos o bom senso. Não é isso? Se fizer 3 horas, ninguém aguenta. Se fizer 20 minutos, não é suficiente. Se vier no meio da semana, ninguém vem. Por que usa microfone? A Bíblia não manda pôr caixa de som microfone. Porque se não colocar, ninguém escuta. Nós usamos o bom senso. O fariseu não. O religioso não. Ele quer colocar como lei aquilo que Deus não colocou. Quer colocar como regra aquilo que Deus não colocou. Quer cobrar do irmão aquilo que Deus não cobra do irmão. Isso no individual, mas no coletivo é comum das seitas. Roupa tal, roupa A pode, roupa B não pode. Cabelo A pode, cabelo B não pode. Comum das seitas. Perna lisa vai para o inferno, perna peluda vai para o céu. E eles fazem isso. A criação de regras que Deus não mandou. Isso é comum das seitas, mas cuidado para você também não apontar o dedo no seu irmão e cobrar ele e oprimir ele de algo que a Bíblia não prescreve, ou de uma interpretação sua equivocada. Olha lá o que a carta de Pedro falou, que o enfeite da mulher não esteja no frisar dos cabelos, no uso de joias e nos vestidos, mas na beleza interior. Ai, coitados, não sabe nem fazer exegese. Pedro não está falando nada contra a beleza, então, vocês podem ser bonito, elegante, mas que a beleza exterior não seja maior que a beleza interior. É isso, é simples assim. Pedro está dizendo, preocupe-se em vestir primeiro o coração, depois vista o exterior. Essa é a ideia. Terceiro, essa aqui também. Terceiro ponto, eles gostam de impressionar os homens. Verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactérios eram caixinhas de couro que tinham versículos da Torá que eles gostavam de amarrar na testa e alargar as franjas, né, o véu. Gostava de os ternões, os véuzões, quanto mais pompa. Mas não tinha nada a ver com Deus. É para impressionar os anciãos, os apóstolos, os homens, os líderes de mocidade, os cooperadores. Eles se preocupam em serem aprovados pelos homens e não por Deus. O religioso vive de aparência. Ele está preocupado com a opinião da liderança, com o que os homens vão dizer. Ele fica satisfeito tendo a aprovação dos homens, mas ele não se importa com a aprovação de Deus. Por isso, quando ele se veste, lê a Bíblia, ora, prega o Evangelho, pratica qualquer coisa religiosa, a finalidade dele é sempre ser visto pelos homens, agradar os homens e aprovar os homens. Feito isso, ele fica satisfeito.
As suas ações até que são corretas, mas a sua intenção é errada. Veja só, em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus vai censurar os fariseus. Eles oram, dão esmolas e fazem jejum. Fazer jejum é bíblico? É. Então nada contra o jejum. Orar é bíblico? É claro. Dar esmolas, ajudar as pessoas? Sim. Então Jesus não condenou essas 3 ações. Condenou as intenções. Fazem com o objetivo de serem notados e vistos. Então Jesus ali julgou foro íntimo. Eu estou vindo aqui, você também está. Eu estou orando, você também está orando. Eu me vesti para vir, você também. Qual a diferença? A diferença é que Deus julga foro íntimo. O que é isso? Ele vê com quais intenções vocês fizeram essas coisas. Vocês oram, e orar é bom, mas vocês oram para os homens se impressionarem. Vocês se vestem com as franjas, se vestir assim, é bom, mas vocês fazem isso para impressionar, para mostrar que é mais santos. Vocês dão esmolas? Sim, ajude os pobres, mas vocês nunca dão esmola quando só está você e o pobre, tem que ter alguém vendo. Vocês jejuam para desfigurar o rosto, ficar magricelo. Entenderam? Cuidado, porque nós às vezes fazemos isso. E aqui nessa igreja então, né, porque tem o tal do pastor Paulo Júnior, vamos ver o que ele acha. Não acho nada. Nada. Para com essa bobagem. E também não me impressiona. Cuidado com isso, em querer impressionar só homens, e às vezes fazemos isso, sei lá, para ganhar status, para ficar próximo, ou para, não sei, crescer na igreja. Isso é bobagem, isso é religiosidade. 4º ponto, a busca pelo louvor, versos 6 a 12, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, a saudação nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Outro traço do religioso, a busca pelo louvor. Tudo que fazem com o fim de receberem glória para si mesmos, de receberem o louvor. E como isso tem na igreja de Cristo? Eu tropeço nisso toda hora. As pessoas, entre os cristãos, se oram, se jejuam, se cantam, se ofertam, se fazem alguma coisa. Você já viu, aqui em Franca não é tão comum, mas você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, ou você vai em um hotelzinho já de porte médio, vem o recepcionista cuidar de você. Aí ele já fica esperando. A gorjeta, que é muito comum em algumas culturas, em algumas cidades. Tem crente que é assim, faz alguma coisa para o reino, uma doação, ou ora, ou jejua, ou faz qualquer coisa. Cadê o louvor? Cadê o tapinha nas costas? Cadê a rasgação de seda, pastor? Tem que estender um tapete. Não, meu irmão. Olha o texto. Ama os primeiros lugares, os banquetes, a saudação nas praças e os serem chamados mestres ou rabi pelos homens. A busca
pelo louvor. Eles amam títulos, eles adoram ser chamados de anciãos, de pastores, de bispos. Eles gostam de ser reverenciados. Você tem que chegar neles não pode chegar direto não. Tem que mostrar uma certa inibição, tem que mostrar um medinho para chegar perto deles. E tem que dar uma engasgadinha. Eles amam. Mas mesmo que não tem título, mesmo que não tem, é aquele assim, o que você está falando? Eu sou o irmão. Uai, sou o irmão. Eles amam isso, eles gostam de ser temidos, reverenciados. E eles usam da religião para se promoverem. Nunca foram nada na vida. Pé rapado, sem estudo, sem árvore genealógica. Mas quando entram na igreja, quando entram numa religião, usam ela. Agora eu sou pastor, agora eu sou obreiro, agora eu sou isso aqui. E usam isso. Fazem do púlpito uma vitrine, do ministério uma vitrine, da conversão uma vitrine, do dom uma vitrine, a fim de serem elogiados. O religioso faz isso. As seitas promovem isso. Eles gostam disso. E você quer coisa para deixar a gente soberba? É a religião. Você quer um negócio para estragar a pessoa? É a religião. Principalmente no meio que distribui dons. Pai do céu. Isso é muito perigoso. Jesus está dizendo para tomar cuidado. Agora o que Jesus... Veja só que interessante. Jesus está falando com a multidão agora. Até agora. Agora do verso 7 em diante, ele vai se dirigir diretamente aos fariseus. Na forma de 8 ais. São 8 reprovações. E 8 condenações. Veja só, ele está falando, na cadeira de Moisés, está sentado, está falando de forma geral. Agora ele vai dirigir só para eles. Ele vai dizer, ai de vós escribas e fariseus. Ok? Ele vai se dirigir a eles na forma de 7 ais, são 7 reprovações, 7 condenações. Por quê? Qual a razão? Agora nós veremos. E lembre-se, estes 8 ais estão sendo dirigidos para nós aqui essa noite. Para aqueles que são ímpios e se escondem debaixo da religião, ou para aqueles que são cristãos, mas não entenderam o caráter da nossa fé e estão vivendo uma religiosidade. Prepara o ai aí. Primeiro ai, por que Jesus pronuncia? Porque os religiosos impedem as pessoas de se converterem. Verso 13. Ai de vós, escribas hipócritas e fariseus, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só, eles impedem as pessoas de se converterem. Eles estão perdidos e mantêm os outros perdidos. Fecham a porta do reino, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Típico da seita, típico dessas religiões, e típico do religioso. Ele quer impor as pessoas na sua caixinha, no seu sistema, no seu modo legalista, pequeno, limitado de ver a fé, ver a Cristo. Seu método, sua religião não salva. E alguns deles, na maioria, nem eles mesmos são salvos. Jesus censurou eles. Ai de vós. Por quê? Porque vocês impedem as pessoas de se converterem.
Chega um jovem na igreja, um menino recém-convertido, uma irmã, em vez de apresentar o evangelho, apresentar a graça, já coloca entulho em cima dos ombros. Ela não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, vai embora, pronto, foi para o inferno. Fechou a porta do reino. Não é assim. E às vezes nós não fazemos isso. Quantas vezes nos fazemos? Os pecadores se afluíam até Jesus, da pior espécie. Por que os pecadores odiavam os fariseus? Porque os fariseus atavam fardos pesados e punham nas costas deles. Jesus só dizia o quê? Vai e não peques mais. E é muito perigoso isso. Segundo ai, por que Jesus condenou? Porque a religiosidade, ela na verdade esconde e camufla pecados. Por trás desses véus, desses vestidões, desses usos e costumes, dessa falta de gilete, está cheio de pecado. Veja então o verso 14: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, pecado aqui, profanação, e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Toda aquela religiosidade dos fariseus, túnicas, filactérios, orações na praça, jejuns, encobriam seus pecados ocultos. Na verdade, aquela religiosidade era usada para abusar das viúvas. Geralmente os legalistas, os religiosos, usam tudo aquilo para cobrir. Na verdade, toda aquela capa está escondendo sensualidade, imoralidade, avareza, ganância, prepotência, arrogância, que era o que os fariseus eram. Eram sensuais. Você quer ver como Jesus levantou a saia deles e deixou eles tudo peladões? Quando eles pecaram a prostituta no ato, João capítulo 8, no ato do adultério, João capítulo 9, pegaram a mulher cometendo adultério, descabelaram, jogaram ela no meio da praça. Mestre, a lei de Moisés manda que essa mulher deve ser apedrejada, tu que dizes? Jesus falou, é agora, levantou, eu vou cortar agora. É mesmo? Ela é adúltera? É adúltera, pegou no ato. Ok, pode atirar a pedra, aquele dentre vós que não tem pecados. Eu imagino aqueles homens corando de vergonha. Eu imagino Jesus na sua onisciência entrando na mente de cada um: safado, sem vergonha, eu sei o que você faz, sei como você é, eu sei o que tem debaixo dessa túnica. Começando dos mais velhos, foram jogando as pedras no chão. A religiosidade, cuidado. Se você ler o livro de John MacArthur, Fogo Estranho, ele vai mostrar que a maioria desses grupos, dessas seitas, os seus líderes estavam envolvidos em escândalos de pecados sexuais. Quanto mais religioso, mais legalista, mais impunha regras, mais escândalos tinha. Estão mentindo, Humberto? Terceiro ai, a religiosidade, sabe onde que ela termina? Termina no inferno, verso 15. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Prosélito é um novo convertido. Fazer proselitismo é evangelizar pessoas. Os judeus faziam isso, captavam pessoas para serem membros da sua seita.
E o que ele está dizendo aqui? Vocês buscam, se esforçam para disseminar sua doutrina, seu legalismo, sua religiosidade. E aquele homem que estava perdido, agora se tornou 2 vezes mais perdido, porque você pegou um pecador, e em vez de você levá-lo para o caminho da salvação, a graça, o Senhor Jesus Cristo, você impõe sobre ele o fardo da sua religião, e aquele que estava condenado, agora está 2 vezes mais condenado. Agora ele é 2 vezes mais filho do inferno. A religiosidade termina no inferno, porque você apresenta um programa de salvação para ele, um programa de normas e regras, um programa de votos para ele, e ele tinha mais chance se ele estivesse lá na maconha, se ele estivesse lá no boteco. Agora você fez o quê? Deu uma falsa segurança de salvação. Você diz, faça isso, aquilo, não faça isso, aquilo, e ele se fiou naquilo. Salvação por obras. Agora ele está mais condenado, porque ele podia ter chance no juízo. Cuidado, quando você vai até alguém, a primeira coisa que se apresenta para ele é Cristo. Sua obra na cruz, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Quarto ai. A religiosidade dá ênfase no secundário e esquece o essencial. Verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizei, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. A religiosidade dá ênfase no secundário e esquece do essencial. Na lei era exigido que trouxesse ofertas, e essas ofertas eram colocadas no altar de ouro. O que os fariseus faziam? Eles diziam que a oferta era mais importante que o altar, e assim obrigavam aqueles homens a trazerem mais ofertas, incutindo na mente deles, o mais importante não é o templo, não é o altar, não são os objetos, mas é a quantidade do que você deposita. E ainda tem o 23, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Até aí. O 23, por exemplo, eles davam dízimo do coentro, e eles eram rígidos em exigir o dízimo das suas plantações e do seu gado. Mas as coisas mais importantes, por exemplo, a justiça, a retidão, a misericórdia, o cuidado com o próximo, e a fé, a devoção, eles negligenciavam. O religioso faz isso. Dá ênfase no secundário e deixa o essencial de lado. Se preocupavam com as regras, mas com a hipocrisia, ganância, imoralidade, não tinha problema. É isso que eles faziam. Temos que tomar cuidado também. ênfase no secundário, no externo, e no essencial, negligência, amor, misericórdia, fé. Ou seja,
Maior cuidado com o interior, gente. Gente, a minha luta a semana inteira é travada aqui dentro. No exterior já estou aprovado faz tempo. Olha no exterior o pastor que eu me tornei, o homem que eu me tornei. Se eu fosse me fiar nisso, mas e o meu interior? Quantas vezes eu me pego sendo hipócrita, julgando? Quantas vezes eu pego meu coração, parecendo o coração de um demônio? Eu falo, meu Deus, o que é isso? É aqui que a luta é travada. Eu não estou sendo misericordioso. Cadê o meu amor? A minha fidelidade? Minhas intenções? Que é isso? Elas estão degladiando dentro de mim. O religioso não, já fui, já votei, já fiz, já ofertei, uai, o que você quer mais? E aí o 24, olha lá, fecha com o 24, guia cegos, coais o mosquito, engolis o camelo. O que é coar o mosquito e engolir o camelo? Coa o mosquito, fica olhando para o cabelo dos outros, mosquito, mas engole o camelo, é adúltero. Fica preocupado com coisinha, mosquito, mas o coração está podre, camelo. Isso às vezes passa com a gente. Abra um parênteses agora, será que você não tem sido um mero religioso? Será que você não está sendo como os fariseus, ênfase no secundário, esquecendo do essencial? Sétimo, estamos acabando. E agora ele vai mostrar, é a extensão do argumento anterior, ele vai dar continuidade. A religiosidade se preocupa mais com o exterior, verso 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A religiosidade faz com que as pessoas se preocupem com roupas, vocabulário, saudações, acessórios, rituais, mas não com o coração. É a saudação, preocupa com a saudação, a vestimenta, o vocabulário crentez, mas esquece do coração. Jesus vai dizer, vocês limpais o exterior do copo e do prato, mas deixam o interior sujo. Hipócritas, limpa primeiro o interior, e o exterior vai ser limpo. E o Senhor está dizendo, a obra começa por dentro, dá ênfase por dentro, esquece o fora um pouco, cuida do coração, cuida das intenções, cuida dos pensamentos. A gente se esquece disso. Deus julga foro íntimo, vou falar mais uma vez. Por exemplo, vem ali o Leandro, 3 dias sem beber água, morando na rua e passa na minha porta, pede um copo d'água, eu dou. É uma boa ação, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou dando um copo de água para um homem que está morrendo de sede. Isso parece ser bom? Aos olhos de Deus nem sempre. Por quê? Deus não vai julgar a ação, dar o copo para o Leandro. Deus vai julgar a intenção da ação. Eu posso muito bem ter dado esse copo apenas para aparecer, sem ter um pingo de misericórdia para esse homem. E aí? O meu ato é jogado por terra, é nulo, mesmo eu matando a sede de um homem que está morrendo, eu não a fiz com legitimidade,
eu dei para me promover, eu dei para fazer ele refém de mim, eu dei para que ele agora se curve diante de mim. Você está entendendo? Ou eu poderia ter dado, porque o meu coração partiu ao ver aquele homem naquele estado, porque se condoeu, e por misericórdia de ver naquele estado, eu dei o copo. É assim que Deus julga qualquer coisa, qualquer oração, qualquer louvor, tudo que nós fazemos. Deus julga a intenção da ação, e não somente a ação. E os fariseus não sabiam disso. Último, os religiosos rejeitam a verdade. Verso 29 a 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Até aí. Se você olhar os profetas do Antigo Testamento, o que acontecia? Eles eram levantados para corrigirem o erro do povo de Deus, contra a idolatria, roubo. E como os crentes do Antigo Testamento, os reis respondiam os profetas? Matavam os profetas. O que está querendo dizer com isso? Vocês não querem ouvir a verdade. Essa é a última característica dos religiosos. Eles rejeitam a verdade. Eles sufocam a verdade. O religioso é duro. O religioso é cego. Ele não enxerga a verdade. Rejeita a verdade. Ele não quer a verdade. Verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como Jesus termina? Se arrependam. Se arrependam. É um sermão duro? É duro. Imagina ele sendo pregado por Jesus naquela época, para os fariseus. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos sondar o nosso coração e ver se tem traços de religiosidade nele. Quais pontos nós nos harmonizamos com os pontos que foram pregados? Quais traços? Se nós temos todos os traços, há uma grande probabilidade de não ter havido conversão. Nós vamos nos arrepender, confessar nossos pecados, buscar a Deus um novo coração que confia nos méritos de Cristo e na graça. Se nós temos esses traços, nós vamos dizer: Senhor, eu não estou vivendo o Evangelho na plenitude crendo dessa forma. Eu estou reduzindo a cruz de Cristo. Eu estou acrescentando algo àquilo que não pode ser acrescentado, que é o Evangelho. Eu não estou conseguindo ver a beleza de Jesus andando dessa forma, sendo um crítico. Não é só ser um crítico. Sabe o que acontece com pessoas assim? Jesus falou assim, atam os fardos pesados e nem eles mesmos conseguem carregar. O que é isso? Você é pego pelo seu próprio veneno. Você impõe regras, estilos, métodos, meios, que depois nem você mesmo consegue obedecê-los. E o que acontece? Você vai ficar em um estado de opressão, de tristeza, de depressão, de culpa, que nunca vai te deixar, mesmo tendo sido salvo em Jesus. Se liberte disso hoje.
Com isso, é claro que eu não estou falando que não há leis e não há regras. Claro que há, a porta é estreita, a cruz é pesada. Mas não acrescente aquilo que Cristo não acrescentou. Nós nos santificamos confiando na nossa união com Cristo, não na força do nosso braço. Então você vai fazer uma avaliação e vai orar agora. Feche os seus olhos.